Olá pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula, primeira aula do ano de 2023. Nós vamos trabalhar hoje à noite sobre a ótica da contabilidade, uma perspectiva de novas implementações, novas normas. Estou gravando essa aula hoje para vocês, para que vocês possam aí ter, inclusive, possibilidades de assistir posteriormente, mas eu vou indicar para vocês como vocês poderão assistir posteriormente. Tem como tema a nova contabilidade para 2023, e isso é extremamente importante, porque nós temos uma deliberação muito interessante para 2023 em virtude do processo técnico de avaliação sobre as normas contábeis. Então, vou mostrar para vocês um comparativo daquilo que a gente vai desenvolver e agora a gente vai ficar nesse meio termo aqui entre a minha tela e a tela de compartilhamento. Estamos aqui no canal do YouTube do Instituto de Educação Contábil e Tributária e nós vamos trabalhar fortemente agora essas considerações, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela e a gente vai liberar também aqui no link abaixo o link do material com os mesmos slides e a NBCTG 1001 e a NBCTG 1002, combinado? Então vamos para cima, vamos trabalhar aqui fortemente a técnica e vamos desenvolver. Vou trazer aqui mais um pouquinho para perto do meu microfone para ver se melhora o áudio. Queria que você dissesse aqui no bate-papo qual é o estado, o município que você está assistindo, o que é que você está trabalhando em cima da contabilidade, já está começando a implementar e vamos fazer um movimento. A contabilidade é linda para 2023 a gente trabalhar fortemente esse movimento, beleza? Simbora. Então, seguinte, pessoal, a nova contabilidade para 2023 tem como finalidade, um trabalho forte em relação aos aspectos da NBCTG 1001 e a 1002, beleza? A NBCTG 1001 trata das pequenas empresas e a NBCTG 1002 trata das microentidades. E aí eu vou explicar o que é que significa pequenas empresas e microentidades. Combinado? Então, nós vamos trabalhar fortemente dentro do que é novo, especificamente do que é novo, tá? Bom, o grande objetivo é você descobrir quais as mudanças na contabilidade para as pequenas e médias empresas para 2023, já que nós estamos aí no início de aplicações, se preparando para o encerramento das demonstrações contábeis. Grandes notícias contábeis nas últimas horas, Tivemos aí uma notícia muito impactante que foi a notícia das Americanas, que também tem reflexo em você ter perspectiva contábil de como é que isso poderia ter afetado, como é que você pode estar trabalhando em cima disso para poder evitar esses processos errados de contabilizações e você se adaptar, se preparar para as adaptações imediatamente. Então, esse é o grande objetivo da nossa aula de hoje, uma aula objetiva, rápida, para lhe mostrar alguns aspectos dentro da seara da contabilidade para 2023. O que é que nós vamos estudar? Basicamente, eu separei aqui as normas simplificadas para as pequenas e médias empresas. Dessas normas simplificadas para as pequenas e médias empresas, eu tenho a NBCTG 1000, especificamente R1, onde ela não vai ser revogada, ela continua em ação. Ela tem como base a IFRS SME ou o CPC-PMR1, que é aqui do Brasil. Então, é mais uma tratativa, digamos, de simplificação da norma internacional para as contabilizações. Marcos, mas que finalidade tem isso? O que é que eu posso fazer para que eu consiga reduzir a burocracia contábil a nível técnico? E aí a ideia é exatamente transformar o operacional contábil para que você possa desenvolver melhor, tá? Então a NBCTG 1001, que é a que nós vamos tratar, e onde a gente vai tratar sobre contabilidade para pequenas empresas, e a gente vai conceituar o que são as pequenas empresas. A NBCTG 1002, que é o que a gente vai tratar também a nível de microentidades. E aí você vai compreender, nesse sentido, como é que vai funcionar todo esse processo de adoção, Aí, obviamente, você tem aqui a ITG 1000 e a CTG 1000, que também fazem parte do escopo de normas contábeis simplificadas. Beleza? Bom, visto isso,
nós vamos trabalhar fortemente as normas para 2023, como é que está o cenário, né, de estrutura contábil, estrutura de balanço, estrutura de DRE, quais são as diferenças em nível de aplicação, o que é que eu posso ter para uma pequena empresa, o que é que eu não posso ter para uma microentidade, o que é que eu preciso ter para uma microentidade de forma mínima, e aí a gente vai entender como é que funciona isso. E aí, vamos começar aqui com a parte de conceitos iniciais. Na parte de conceito, você está vendo aí no seu material que nós temos o seguinte: microentidades, de acordo com a NBCTG 1002, e aí, pessoal, muito cuidado, porque eu venho postando agora no Instagram recentemente, né, desde sábado, eu venho tratando o seguinte: será que você já leu a 1001 e a 1002? Você está preparado para essas mudanças? E aí a gente vai trabalhar fortemente em aspectos mais específicos. E aí veja o seguinte: empresas microentidades, né, que são tratadas de acordo com a norma. Essa de microentidades, ela vem no seguinte sentido. Aqui eu tenho a NBCTG 1002. Vou já mostrar ela, onde ela conceitua microentidade, é um conceito novo, não estava sendo tratado em nenhuma das normas anteriormente, onde isso de maneira objetiva, né? Existem várias nuances, mas objetivamente a receita bruta até 4.800.000. São conceitos novos, por quê? Porque antes, inclusive, eu tratava uma linha de raciocínio normativo, onde a gente não tinha microentidades, a gente só tinha pequenas e médias empresas. E hoje eu tenho um conceito voltado aí para a definição de microentidades, que são empresas que faturam até 4.800.000, que vão adotar a NBCTG 1002. Eu vou mostrar quais são os pontos, né, que a gente precisa atentar na adoção de forma operacional. As pequenas empresas que têm finalidade lucrativa, então sempre a norma está batendo em cima disso, tem que ter finalidade lucrativa, até porque se não tiver finalidade lucrativa, eu tenho uma outra norma específica. E aí, na finalidade lucrativa, para ser pequena empresa, tem que ter uma receita bruta maior do que 4.800.000 até 78 milhões. Ele traz, né, a norma traz esse conceito de 78 milhões, e aí muita gente acaba confundindo, algo que indica a obrigatoriedade, por exemplo, do lucro real, né? O lucro real tem essa obrigatoriedade. Marcos, então isso quer dizer que se a minha empresa fatura 6 milhões ano e ela está num lucro presumido ou no lucro real, naturalmente eu posso aplicar a NBCTG 1001, de acordo com as normas de pequenas empresas, ela é considerada para fins contábeis, sim, uma pequena empresa. Para a finalidade contábil, de acordo com as normas, passa a ser então, apesar de que a Lei 11.941 de 2009 não traz esse conceito, né? Traz o conceito de que acima será a média empresa aquela empresa que está acima de 4.800.000, né? Ou seja, aqui na norma hoje, de acordo com o Conselho Federal de Contabilidade, a NBCTG 1001 já traz um conceito diferente, por isso que eu digo que o conceito mudou, de que pequena empresa é aquela caracterizada com um faturamento até 78 milhões. Então, contabilmente, a sua empresa, cliente que fatura 10 milhões ano, é considerada ainda uma pequena empresa. Atenção, contabilmente, a empresa que fatura 10 milhões, 20 milhões ano, 30, 50 milhões ano, até 78 milhões é considerada uma pequena empresa. Sendo, portanto, considerada uma pequena empresa, aplica-se a NBCTG 1001. Marcos, mas eu posso aplicar a NBCTG 1001, fazer uma mesclagem com a NBCTG 1000 ainda? Pode. A NBCTG 1000 é uma norma, como nós vimos, completa para pequenas e médias empresas. Para pequenas e médias. E traz aqui, dentro dessa norma, um destrinchamento, né? Uma quebra do conceito para ter uma simplificação da simplificação, digamos assim. Então, muito cuidado com isso, porque aí eu consigo ter alguns tratamentos diferenciados. Eu quero mostrar para vocês isso posteriormente. Inclusive, lá no final vou falar sobre o curso Contabilidade na Prática, que eu consigo ter uma abordagem muito mais profunda, onde eu vou comparar a 1001 com a 1002 e a 1000, vou comparar a ITG 1000
inclusive para a gente ver como é que é o tratamento mais operacional, porque só ler a norma é muito complicado, né? Então é difícil, né, entender a norma por si só sem ter um conectivo de aplicação. Pois bem, pequenas empresas, 4.878 milhões, e aí a gente fecha o conceito de microentidades e pequenas empresas. Então, contabilmente, o que a gente tem hoje, a partir de 1º de janeiro de 2023, é que a empresinha que você tem lá, o MEI, né, tributariamente falando, ele vai se encaixar em qual, Marcos? Eu posso tratar os aspectos contábeis de um microempreendedor individual de acordo com as normas de microentidades, de acordo com a NBCTG 1002 e os conceitos da 1002, onde você consegue trabalhar fortemente o que está registrado dentro da 1002. Marcos, e tudo é a mesma coisa? Tecnicamente, pessoal, não mudou. Talvez mude uma classificação ou outra, eu vou mostrar um comparativo entre essas classificações, beleza? Bom, e aí esse comparativo, eu pergunto o seguinte, e agora, como será feita a contabilidade para 2023, né? Como será feito o processo operacional? Porque a gente se questiona o seguinte, Marcos, débito e crédito vai mudar? Não, pessoal, débito e crédito, né? O registro contábil não vai mudar. Marcos, eu vou registrar o estoque debitando, eu vou creditar, por exemplo, o fornecedor, eu vou continuar fazendo todo aquele processo técnico operacional? Vai, continua do mesmo jeito. O grande detalhe é uma adequação desses registros às duas normas, de forma mais intensa. Essa forma mais intensa é mais uma classificação global, e aí eu vou mostrar um comparativo entre pequena e entre microentidade. Se você adotar a NBCTG 1001, que é das pequenas empresas, e não quiser adotar, mesmo você sendo uma microentidade, e se você quiser adotar a 1001, que é a mais abrangente, né? E consequentemente você quer adotar o CPC Full, por exemplo, né? As NBCTGs Full, todos os NBCTGs, não tem problema. Quem pode mais, pode menos, né? Então a grande sacada é o mínimo aceitável para uma microentidade é a NBCTG 1002, tá? Então o mínimo aceitável é a 1002. Marcos, e o registro muda, a concepção muda, né? Como aconteceu nas lojas americanas, né? Que é uma empresa que tem capital aberto, que é obrigada às NBCTGs Full, que teve, quando você provavelmente deve ter assistido ou visto aí as notícias, registro de juros diretamente no passivo, sem ter uma apropriação no resultado. É desrespeito diretamente à NBCTG número 26, desrespeito aos contratos de empréstimo, desrespeito ao processo da NBCTG 00, que é a estrutura conceitual. Portanto, se há um desrespeito às normas contábeis, existe uma tendência muito forte de ser concebido ali uma fraude, um erro ou um impacto relevante. Com toda certeza foi relevante, porque o impacto chegou a 40 bilhões, 4 vezes mais do que o PL da companhia. Então, assim, não cumpriu a norma. Isso é o primeiro ponto, né? O Conselho Federal de Contabilidade ele vai julgar os contadores, inclusive, se houve o cumprimento ou não da norma, vai julgar os auditores se houve o cumprimento ou não da validação daquelas verificações no espaço de 8 anos. Portanto, agora, né, especificamente, como será feita a contabilidade de 2023? 2023, o registro é com base na 1001 para pequenas empresas e 1002 para as microentidades. Beleza? Bom, visto isso então, nós temos aqui o seguinte, né? Nós temos aqui um tratamento mais específico agora de essência sobre a forma. Pessoal, aqui eu defendo ferrenhamente a essência sobre a forma. Defendo totalmente a essência sobre a forma. No entanto, o que eu venho percebendo é a mudança da narrativa, principalmente da norma contábil, para prevalecer a forma nos últimos tempos.
E isso veio mais nitidamente nessas duas NBCTGs, 1001 e 1002. Veio muito forte mesmo. É tanto que nas normas eles trazem isso como evidência prática. Evidência prática. E a norma traz em alguns momentos essa citação de que eu preciso analisar os registros fiscais para fazer o registro contábil, apesar de eu discordar, tá? Mas é o que está na norma. Então, nosso papel aqui está em passar para você o que consta na norma. Então, a ideia da essência sobre a forma sempre, quem me acompanha, é o que eu defendo. No entanto, as duas NBCTGs estão muito focadas em termos de expressividade, em termos de nomenclaturas, a indicação da forma. E aí é exatamente a novidade que eu tenho, que é a novidade em termos de expressões. Tá? Essa novidade em termos de expressões, deixa eu aumentar aqui, ver se aumenta. Aumentou. Em termos de expressões, o que é que eu tenho aqui? Tá? Olha só o que é que a gente tem. Deixa eu ver se dá para você. Deixa eu trazer a norma para você, que aí fica melhor, né? Ó, vou inclusive no material que eu vou disponibilizar para vocês já tem a norma aqui. Aqui eu estou trazendo a NBCTG 1002 e o termo evidência prática, ele consta na norma, tá? Evidência prática. Cadê? É expediente prático. Expediente prático o termo. Olha isso aqui, pessoal. Como é interessante. Item 23.7 da NBCTG 1002, mas também consta na NBCTG 1001. O mais comum é a microentidade atender aos requisitos desta seção, contabilizando a receita conforme a emissão da nota fiscal. Quando essa prática produzir demonstrações contábeis que representem adequadamente a posição patrimonial, e aí vem um ponto importante, que aqui ele basicamente, respeite ainda assim a essência, mas eu indico que quando você for registrar os processos, principalmente da receita, atenção para a emissão da nota fiscal e o desempenho da microentidade poderá ser utilizada. Do contrário, a contabilização seguirá expressamente o conteúdo desta seção, ou seja, a essência. Então, o que é que traz aqui, né, de forte que nenhuma outra norma traz de forma evidente o expediente prático, né? O expediente prático para a norma é exatamente dizer o seguinte, tanto na NBCTG 1001 como na NBCTG 1002. Siga o documento fiscal. Siga o documento fiscal. O que, apesar de a gente ser construído desta forma, sempre foi o que o Conselho Federal de Contabilidade não quis que fosse o definitivamente seguido. Na verdade, eu sempre fui a favor, com o posicionamento do Conselho Federal de Contabilidade, de que siga a essência dos fatos, independentemente da forma, siga o que aconteceu de fato. Marcos, vendeu sem documento fiscal? Registra sem documento fiscal. Vai ter um impacto, o administrador assina uma carta de responsabilidade à administração que consta o modelo, inclusive, na ITG 1000. Marcos, mas eu vou dedurar, né? Eu vou indicar o contribuinte. Não, meu amigo, a responsabilidade é dele. Eu tenho que seguir a essência. Eu vou fazer um registro de saque e depósito, depósito e saque de caixa flutuante, de adiantamento de cliente. Não sou favorável a esse posicionamento. Mas essa norma veio exatamente dizendo o seguinte, siga o que tem na nota, mas se não reproduzir o desempenho da microentidade de fato nessa forma, converse com a administração. Foi isso que ela quis dizer.
Então, basicamente, eu tenho essa tratativa no expediente prático que é muito importante. Que, atenção, isso é inédito, viu? Isso é inédito. Não vejo isso em outra norma. Não vejo isso em outra norma. Inclusive, pesquisei fortemente na NBCTG 1000, fala de taxa de juros, mas nada de expediente prático nesse sentido. Então, a gente tem aí uma tratativa muito importante na NBCTG 1001 e na 1002 com esse vislumbre, tá? Tanto a NBCTG 1001 como a NBCTG 1002 tratam das questões de expediente prático. Da mesma forma, eu tenho, né, a NBCTG 1001, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, aumentando, expediente, e aí eu pesquiso aqui, pessoal, o seguinte, ó, cadê? Pronto, esse item aqui é importante. Como expediente prático, para a mensuração de ativos de que trata os itens 35.11, por exemplo, a entidade poderá considerar os valores informados às autoridades tributárias por meio de declarações ou escritura. Olha que isso aqui é magnífico, hein? Não vejo em nenhuma outra norma contábil, full pode até ter uma coisa ou outra, mas na NBCTG 1000 e na NBCTG 1000 especificamente, que é o que nós seguimos para as pequenas empresas, não tem essa indicação nítida e expressa de escriturações fiscais. Isso é uma tendência de mudança, tá? E isso é muito importante ser destacado. Muito, muito importante mesmo, tá? Então, tem essa tratativa aí de novidade que a nossa norma contábil vem trazendo. Então, indo para as normas, né, que a gente já tem aqui, tem a 1001 e a 1002, você já viu aí um relato breve, eu vou mostrar para vocês um comparativo de estrutura. Esse comparativo de estrutura, para você entender aqui basicamente, o que a gente tem é o seguinte, pessoal, nesse comparativo de estrutura, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para você. Opa. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para você. Olha o que é que consta. Olha o que é que consta. Aumentando aqui mais. O que é que consta na NBCTG 1002, tá? NBCTG 1002. Fazendo essa análise aqui de forma mais pragmática, né? Na 1002 eu tenho uma estrutura muito básica. Uma estrutura muito básica. Essa estrutura, atenção, para a 1002, que é para as microentidades, se você perceber, enquanto demonstrações contábeis, eu só tenho balanço, DRE, que é chamada de demonstração do resultado, tá? Eu tenho demonstração das mutações do patrimônio líquido e de lucros acumulados, né, uma DLPA, um DMPL, e aí ele pula para as políticas de erro, ativos e passivos, estoque, ele pula para a estrutura. Não tem DFC, não tem DVA, não tem DRA. Então, demonstrativos mais complexos, digamos assim, não consta e não são obrigatórios com base na norma para as microentidades, tá? Apesar de que a regra da DFC ela segue inclusive pela lei 6.404 e suas alterações, segue uma regra específica, mas seguindo a 1002 não tem nada. Ah, Marcos, eu sou uma empresa do lucro real, fatura até 3 milhões, por exemplo, sou do lucro real, sou obrigado a transmitir o SPED contábil, mas eu não transmiti a DFC, porque eu estou
preso, né? Eu estou me contentando com o que consta na NBCTG 1002 e fiz essa adoção em notas explicativas. E outro detalhe, hein? Não tem nessa estrutura aqui da 1002, o que é muito importante destacar, não tem, deixa eu trazer aqui, não tem notas explicativas, tá? Não tem notas explicativas. E isso aqui é importantíssimo. Por que não tem notas explicativas, né? E aí, esse modelo aqui é importante destacar. Tem notas explicativas, por exemplo, em pequena empresa, tem DFC na pequena empresa, mas não tem notas explicativas nas microentidades. E isso, na verdade, é uma crítica, inclusive, porque deveria ter notas explicativas para as microentidades, tá? Mas a norma não traz. Ela simplificou da simplificação, né? Enfim, na 1001, que é para as pequenas empresas, tem DFC, tem notas explicativas, tem demonstrações consolidadas, DRE, DMPL, balanço, mas não tem DVA nem DRA, beleza? Então, assim, as regras, elas continuam as mesmas, mas na hora da apresentação das demonstrações eu tenho distorções. Quero fazer um outro adendo aqui, né? Um outro ponto importante é que nas microentidades não tem tratamento, por exemplo, específico, pelo menos indicação de como se deve tratar as subvenções governamentais. Tem na 1001, mas não tem na 1002, tá? São pontos importantes também a serem destacados. Bom, então, entendida a estrutura inicial que existe uma diferença entre a 1001 e a 1002, e aí, Marcos, qual o impacto disso na minha operação? Não, quando você for encerrar as demonstrações contábeis, você pode se ancorar na 1001, por exemplo, se for uma empresa, mesmo sendo do lucro real, que fatura até 4 milhões e 800. Ah, Marcos, mas assim, eu sou uma micro e pequena empresa, né? De acordo com a lei complementar 123 do Simples. Não tem nada a ver. Aqui é norma contábil. Aqui é norma contábil, absolutamente contábil, beleza? Bom, então vamos lá. O que é que eu tenho aqui ainda, né? Eu tenho um balanço patrimonial para 1001, que é a 1001, desculpa, aqui é a 1001, exatamente, e aqui é a 1002. Aqui é para a microentidade, vou chamar de ME, mas não entenda que seja microempresa, mas é microentidade. E aqui é a pequena empresa, PE, tá? O balanço em termos de estrutura na microentidade, que vai ter uma estrutura mais enxuta, por exemplo, eu vou linkar aqui o item A com o item A, caixa e bancos, já é uma diferença, hein? Na NBCTG 1000 e nos NBCTGs Fulls, né, no CPC Full, chama de caixa e equivalentes de caixa. Aqui eu já posso ter um grupo chamado caixa e bancos. Inclusive, a estrutura patrimonial do plano de contas pode ter essa tratativa, caixa e bancos. Né? Lá na pequena empresa, ele já não chama de caixa e bancos, ele chama de caixa e aplicações financeiras. Indifere, né? Desde que essa aplicação financeira seja de liquidez imediata num prazo de 90 dias. Então, tem que seguir no mínimo essa estrutura. E aí tem outras estruturas mais. Por exemplo, o estoque na microentidade, ele não detalha para um estoque, por exemplo, industrial. Na pequena empresa, apesar de eu achar errado, entender que deveria ter, na microempresa, na microentidade, tem despesas antecipadas, na pequena empresa não tem, deveria ter. E aí eu tenho, por exemplo, uma estrutura de pequena empresa que não tem tributos a recuperar, mas tem já começa o não circulante de ativo imobilizado e ativo biológico, propriedades para investimento, ativos intangíveis, investimentos em coligadas controladas e joint venture. Na microentidade não tem essa tratativa, não tem esse vislumbre mais
mais complexo, como um ativo biológico, de acordo com a NBCTG 29, por exemplo. E aí eu sigo a mesma estrutura, praticamente posteriormente, mas eu tenho essas considerações a nível de estrutura introdutória. Não quer dizer, Marcos, que você usando um modelo SPED, né, de estrutura de plano de contas, você esteja errado de forma nenhuma, desde que você consiga se adequar, consiga fazer uma estrutura mínima de pelo menos de 4 níveis, isso é importante. E aí lá no final tem o seguinte, a microentidade deve apresentar subcontas, contas adicionais, cabeçalhos e subtotais no balanço patrimonial, sempre que forem relevantes para o entendimento da posição patrimonial e financeira. Já na pequena empresa, ele diz que deve apresentar a mesma coisa, contas adicionais, contas relevantes, cabeçalhos e subtotais para entendimento da posição. Ou seja, eu tenho o mesmo tratamento aqui, o mesmo trato relativamente a essa estrutura. Beleza? Então, assim, comparando as normas a nível de estrutura de balanço, praticamente eu tenho a mesma coisa, mas eu tenho aí um trato um pouco diferente a nível de estruturação básica na microentidade e estruturação um pouco mais intermediária, digamos assim, na pequena empresa. Beleza? Bom, visto isso, e aí eu trago aqui algumas considerações, por exemplo, que de fato existe uma contestação sobre o conceito de circulante, principalmente para as pequenas e médias empresas, mas na NBCTG 1001 e 1002 trazem de forma nítida o conceito de acordo com o que consta também na NBCTG 00, que é o conceito do que é circulante. Tá? Ou seja, as microentidades devem classificar como circulante um ativo quando espera receber seu valor, vendê-lo ou consumi-lo nos próximos 12 meses, e aí vem um ponto importante, da data da demonstração contábil. Quando é o encerramento da demonstração contábil? Em regra, 31/12, pelo menos o ano, o exercício no Brasil é até 31/12. Ou seja, tanto para 1001 como para 1002, eu tenho essa mesma lógica de 12 meses após o dia 31/12, e isso é já usual, inclusive. Eu sempre defendo isso, né? 12 meses a partir da data de 31/12, encerramento das demonstrações contábeis. Atenção quando você faz encerramento das demonstrações de forma intermediária, né? Mas aí são casos mais específicos e à parte. Muito cuidado com esse conceito nítido, porque muita gente acaba confundindo 12 meses como sendo 12 meses a partir da data do registro. E não é da data do registro, e sim da data das demonstrações contábeis. Bom, e aí eu trouxe aqui um comparativo também entre as DREs, né? Sempre do lado esquerdo, né, da sua tela, você tem a 1001 e do lado direito a 1002. A 1001 traz uma estrutura de DRE, né, já começando pela receita bruta, lembrando, atenção, que nas normas pela NBCTG 26, no CPC Full, muita gente, mas a DRE mudou. Não mudou. Ela pode estar sendo apresentada um pouco diferente pela NBCTG Full, começando pela receita líquida. Mas nas microentidades e nas pequenas empresas, eu começo pela receita bruta convencionalmente, tá? Deduzo os tópicos de dedução, né? Vendas canceladas, tributos sobre receita e tudo mais. Muito importante, porque na pequena empresa, eu já tenho um tópico que eu vou começar aqui pela receita líquida. Por que pela receita líquida? Porque aqui, perceba que essa estrutura, ela não aparece aqui, ó. E aí é só mais uma apresentação da demonstração contábil. Isso não quer dizer que não exista, tá? Ela vai existir, só não vai ser apresentada. Não é que mudou a estrutura e eu vou deixar de fazer, de forma nenhuma. Eu faço, mas não apresento. Eu apresento conforme a estrutura. E seguindo a norma da NBCTG número 1002, eu começo pela receita líquida.
apesar de eu gostar de começar pela receita bruta. Eu acho muito válido, operacionalmente, inclusive, e analiticamente, começar pela receita bruta. Até porque você tem outras análises que você pode fazer de vendas canceladas e tudo mais. E indicadores específicos em cima disso. Então você tem aqui uma estrutura que praticamente ela muda em virtude dessa lógica, né? Somente da apresentação introdutória. No mais, a estrutura é a mesma, tá? No mais, a estrutura é a mesma. Praticamente são detalhes mesmo de estruturação de despesas como imposto de renda e imposto de renda e contribuição social, em virtude do processo simples nacional, se vai ser na dedução da receita bruta, se vai ser em despesa tributária. O imposto de renda sobre lucro presumido, se a gente seguir basicamente a ITG-1000 e a NBC-TG-1000, tem tratamentos mais específicos, e aí a gente vai reconhecendo e classificando isso conforme o entendimento. Mas assim, a grande questão é ser registrado e ser apresentado dentro de uma estrutura mínima. Beleza? Bom, então, e como ficam as contabilizações, né? De novo, né? As contabilizações continuam da mesma forma. Continuam da mesma forma, tá? Por que, Marcos, continuou da mesma forma, né? Como fica essas contabilizações? Como é que continua da mesma forma, né? Exatamente porque nós temos aí um trato de que essas contabilizações elas precisam seguir a norma, mas operacionalmente eu tenho o mesmo tratamento, eu não tenho tratamento diferenciado, eu tenho uma apresentação provavelmente diferenciada a depender do cenário. E aí você vai de um ponto a outro a continuar desse formato, tá? Beleza? Bom, visto isso, se eu continuo com as contabilizações da mesma forma, né? Se eu tenho o mesmo tratamento ainda nesse sentido, a pergunta que eu faço é: como é, Marcos, que eu tenho esse tratamento ainda e como é que eu vou me adaptar a essas novas normas? E eu vou dizer uma coisa ainda para vocês, tá? As novas normas é um início para um provável SPED contábil para as empresas do Simples. Já temos um SPED contábil para as empresas do Simples no caso do investidor anjo, mas é um início para o provável SPED contábil para as empresas do Simples. A pergunta é: você faz contabilidade para todos os seus clientes? Todos os teus clientes do Simples. Todos os teus clientes do Simples já estão preparados para um SPED contábil, por exemplo? Se já estão preparados para o SPED contábil, já tem uma escrituração contábil? Marcos, não tem. Então, eu acredito que você precisa começar a implantar. E uma das maiores perguntas que eu recebo, né, a maior quantidade de perguntas que eu recebo ao longo desse processo é exatamente o seguinte: eu acredito que você tem entendido que eu preciso fazer implantação, mas eu não sei como fazer uma implantação de saldos, eu não sei como fazer um levantamento. Então, eu vou fazer o seguinte: com base em tudo isso que a gente está tratando, eu fiz uma renovação no nosso curso de contabilidade na prática, que estava na versão 2.0, e eu estruturei ele para uma versão 2023 de acordo com as normas contábeis, a NBC-TG 1001 e a NBC-TG 1002. Hoje mesmo, eu recebi um direct no Instagram que a pessoa perguntou assim: professor, não tem como você preparar um curso das demonstrações contábeis no novo formato para 2023? Aí eu digo o seguinte: cara, já tem um novo formato. O novo formato é esse. A grande diferença é como você vai organizar esse formato para 2023. E aí, a estrutura é a mesma, é como você vai apresentar as demonstrações contábeis de 2023 com base na NBC-TG 1001 e com base na NBC-TG 1002. Então, o curso Contabilidade na Prática, ele trata exatamente da operacionalização disso utilizando o sistema. Você que não tem experiência prática, você passa a ter uma experiência prática e começa a implantar isso no escritório em que você trabalha. Qual é a ideia, né, que eu quero trazer para vocês aqui? É o seguinte: esse curso ele vai ter um processo, né, de entendimento operacional, e eu acredito que você tenha entendido que você precisa adequar as novas normas contábeis, né, a NBC-TG
NBCTG 1001 e a NBCTG 1002. E eu estou liberando agora um desconto de R$300 para o curso de Contabilidade na Prática versão 2023, tá? Onde esse desconto de R$300 você vai usar um cupom. Vou já dizer qual o número do cupom, que eu estou deixando um link agora para você. Esse desconto de R$300 você vai acessar que curso, né? É o curso de Contabilidade na Prática. É um modelo 100% prático, utilizando o sistema contábil web, onde você tem acesso ao acadêmico liberado, você constrói sua empresa, você monta a sua estrutura de plano de contas, eu te ajudo a montar a estrutura de plano de contas, onde nós vamos fazer as contabilizações do ato constitutivo, integralização, subscrição de capital, e aqui a gente vai trabalhar inclusive a implantação dos saldos. Nós vamos contabilizar os documentos fiscais e aí seguindo exatamente as evidências práticas, seguindo exatamente o processo, a exposição prática, documentos fiscais de entrada, documentos fiscais de saída, como é que é o comportamento se eu sou, portanto, uma empresa do Simples nesse sentido. Contabilização do departamento pessoal, como é que funciona o registro contábil de proventos e descontos. Contabilização e conciliação financeira de acordo com o extrato bancário, extrato de caixa, seguindo caixa flutuante, seguindo não caixa flutuante. E o encerramento das demonstrações contábeis de acordo com a 1001 e de acordo com a 1002. Marcos, é claro que o encerramento é o último dos tópicos. O grande ponto é como é que eu consigo fazer tudo isso aqui. Você pode, inclusive, tá? Se você não quiser usar o sistema web, e eu oriento sempre aos meus alunos, que use o seu sistema. Pega um modelo, pega um dos clientes que você está fazendo, né? É possível ter prática sem ter experiência. E você consegue levar para dentro do processo contábil operacional. Vou mostrar para vocês aqui o nosso ambiente, que é um ambiente prático de contabilizações, onde nós temos aqui a liberação dentro desse processo. O curso de Contabilidade na Prática 2023 ele está dividido exatamente nesse sentido. Você entra no grupo de WhatsApp exclusivo, né? Você tem a apostila da Contabilidade na Prática. Inclusive, esse curso ele é desenvolvido desde 2010, atualizado desde 2010. Eu mostro como funciona o sistema contábil web, que você pode acessar de qualquer lugar. Contabilizações dos atos constitutivos, e aí tudo vídeo aula já gravado, tá? Onde você tem exatamente o processamento, baixa a apostila, vai trabalhando em cima da apostila. E eu incluí, né, exatamente um processo de aulas conforme a NBCTG 1001 e conforme a NBCTG 1002 e já bônus diretamente com o SPED Contábil, com o professor Felipe Guerra. Ou seja, esse curso de Contabilidade na Prática de 2023, eu estou liberando para você, inclusive, aulas ao vivo que eu já tive de aspectos contábeis em 2022 e estou liberando para você a minha agenda. Se você adquirir agora, você vai ter acesso ao meu WhatsApp diretamente e a minha agenda para me marcar comigo um momento para a gente poder implantar, por exemplo, um processo contábil. Tudo isso com desconto de R$300, você vai adquirir por R$497. E aí, pessoal, nesse processo de R$497, você clica agora no link aqui abaixo, inserindo o cupom CNP300. CNP é a abreviação de Contabilidade na Prática. Você clica no link agora, que minha equipe está liberando, e você vai ser direcionado para o checkout, né? Você coloca o cupom CNP300 e vai ter um desconto de R$300. O custo custa R$797 e vai sair por R$497. Esse valor de R$497, ele pode ser parcelado em até 12 vezes. R$497 pode ser em até 12 vezes que você vai exatamente trabalhar durante a implantação do seu processo contábil, beleza? E, inclusive, tem direito a marcar reunião comigo. Então, te encontro na área de alunos, clica no link aqui abaixo. Quando você entrar, fala comigo no WhatsApp, dá um oi para agendar meu número e a gente pode marcar uma reunião posteriormente para implantar. Te ajuda a implantar
o processo contábil. Beleza? Tamo junto. Boa noite. Se você quiser assistir novamente essa aula, aí você pede para a equipe comercial que a gente vai tirar ela do ar e aí a gente vai incorporar essa aula, inclusive, no curso de contabilidade na prática. Beleza? Até mais, tudo de bom, pessoal. Nos encontramos nas semanas seguintes, inclusive dia 6, 7, 8 e 9 de fevereiro nós vamos ter formação e analista contábil ao vivo. Eu vou trazer todos os aspectos práticos que você pode entender e se você não fez sua inscrição ainda no Formação Analista Contábil também, faz sua inscrição, tem lá no meu Instagram e vou também pedir para a nossa equipe colocar o link. Mas compra o nosso curso Contabilidade na Prática e nós vamos nos encontrar na prática sempre que você precisar para fazer uma reunião comigo. Beleza? Valeu, até mais, tudo de bom, boa noite, até mais.